Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. Estamos a transmitir para todo o mundo, em especial para a nossa diáspora, da Nova Inglaterra e da Califórnia, e, enfim, através da internet, literalmente para todo o mundo. Saúdos a todos, com uma particularidade, é que eu recebi uma mensagem de um nosso telespectador que pediu para informar que a diáspora açoriana também existe no México. Daqui o saúde, muito particularmente, sabendo que no México somos vistos e ouvidos. Hoje tenho um convidado muito particular, o Dr. Carlos Matos, que foi farmacêutico durante muitos anos em Fall River e em Freetown, nunca sei dizer este nome, é qualquer coisa entre New Bedford e Fall River, e é um homem muito conhecido. Carlos Matos, vamos entrevistá-lo para este duelo de ideias, vamos falar de muita coisa. A vida dele é muito comprida, hoje está reformado, vive na Flórida, mas está cá, aproveitou as festas de São de Cristo para passar uma longa estadia. Bem-vindo ao duelo de ideias. Carlos Matos, onde é que você nasceu? Eu nasci cá em São Miguel, na freguesia da Bretanha, mas propriamente na Ajuda da Bretanha, em 1942, na noite de Natal, 24 de dezembro, às 11h40 da noite. Muito bem. Espero que não seja um Messias, mas vamos percorrer a sua vida a partir daí. Nasce na Bretanha e viveu na Bretanha há quanto tempo? De vida à Bretanha, desde miúdo, desde que nasci até à idade dos 10 anos. Portanto, fez a escola primária toda a primária lá e depois vim para Ponta Delgada. Porquê é que nasce na Bretanha? Porque o meu pai era o médico da Bretanha, ele era o médico daquela... Portanto, o José Maria Caetano de Matos. José Maria Caetano de Matos, é muito conhecido naquela área. Carlos Matos tem imensos irmãos? Sim, eu fui o número 5 e o primeiro a nascer nos Açores. Portanto, sou o primeiro 100%. Os outros nascem em Coimbra? Sim. Porque o pai estudava em Coimbra? Exatamente, eu estava na Quintana, sim. Sua saudosa mãe de Lausanne? Sim. Veio muito nova para esta terra. Depois acaba a escola primária. O professor primário ou os professores primários deixaram-lhe alguma marca especial? Ou foi uma escola normal? Foi uma escola normal em que mas naquela altura aprendíamos a ter disciplina, somente a disciplina, e levava-se a coisa muito a sério. Na parte da disciplina. Mas depois acaba a escola, vem para Ponta Delgada e... Ingressei no liceu António Quental com 10 anos. Primeiro ano do liceu. Muito bem. E aí onde o reitor era seu tio? Era meu tio e padrinho. Era meu padrinho de nascimento. Dr. João Ickling Anglin, não é? Ickling Anglin. E depois no liceu, dedicou-se a muito desporto? Sim, sempre fui desportista desde pequeno. Aliás, todos nós, especialmente os rapazes e algumas das raparigas, fomos desportistas desde pequeninos, não é? O meu pai até chegou a construir um campo de voleibol só para nós. Muito bem. Depois, fazendo apenas uma aguarela sobre o desporto, sei que esteve a estagiar numa equipe nacional. Sim, eu fui em 1960, época 60-61. O Sporting tinha vindo cá em hóquei e jogou cá hóquei contra o União Esportiva e outras equipas de cá. E aconteceu que nós tínhamos um torneio de futebol que vieram equipas de diferentes ilhas, Terceira, Faial, e eles viram-me jogar num dos jogos e imediatamente contataram com o clube União Esportiva, que era onde eu jogava. E depois daí nasceu o interesse, eles queriam que eu fosse para lá e eu fui nesse verão, antes da época. E como é que correu isso? Correu relativamente bem. Claro, aquilo é uma coisa nova para mim. Ao nível profissional, as coisas são muito melhores. Já tinha estado no continente? Já tinha estado no continente, sim. E portanto, quer dizer, para mim foi uma experiência boa no aspecto do futebol, do atleta. Era um nível muito superior ao que cá tínhamos e eu aproveitei. Mas o meu pai nunca gostou dessa ideia de eu ir jogar futebol profissional. E continuava a insistir que eu devia vir para cá, ou então se jogasse fosse na académica.
Ele era da académica, um sistema claro, melhor, e tinha um sistema melhor para estudar. E pus muita pressão em mim, e eu agradeço-lhe, que já está lá no céu, não se espera, o ter feito isso, porque foi a melhor decisão para a minha vida. Era muito novo, portanto, não sabia. Aí já tinha o liceu completo? Não, estava no 7º ano do liceu. Portanto, no último ano do liceu da época, liceu, não é? Hoje vou lá, o 11º, na altura não havia o 12º. Exatamente, não havia nada disso. Era para a universidade ou e tropa. Depois, a determinada altura, vai para a tropa. Exatamente. Também acontece que, quando eu estou no Sporting, sou chamado às fileiras, não é? E então tive que fazer a decisão e resolvi voltar para cá, e obedeceram às ideias do meu pai, e eles ficaram muito ofendidos e um bocadinho irritados comigo, mas eu fiz a decisão que devia ter feito e voltei para cá. Mas fez a tropa aonde? Eu fiz a tropa recruta em Tavira, e depois fui fazer o tirocínio para Mafra, já como aspirante. E depois? Era cadete, aspirante. Depois daí fui escolhido, porque fui um dos melhores classificados do meu curso, fui escolhido para ir tirar o curso de Rangers em Lamego. E foi assim, fomos 360, se não estou enganado, e acabámos o curso a 72. Acabaram o curso e tive nos primeiros 10. E depois, para onde é que vai? Depois daí, eu sigo para Évora para preparar grupos de combate para ir para o ultramar, e na sequência disso fui a Porto Alegre preparar um grupo também que seguia de lá para o ultramar, de um outro batalhão, e por acaso acontece um acidente com dois amigos meus, dois irmãos, um deles era ferrial, o outro era oficial, aspirante, e no regresso antes das férias para mobilização, à chegada mesmo na Tavira tiveram um desastre e um deles morreu, o que era oficial, e o batalhão saía em 10 dias e disseram, olha, você tem que avançar, e acabei por ir naquele, e fui para Moçambique, onde lá estive à volta de 3 anos. Cerca de 3 anos em Moçambique. Tinha um irmão já nessa altura? Tinha um irmão que esteve na Força Aérea, e depois chegou lá, casou, também jogou futebol no Sporting Clube da Beira, muito conhecido lá, e infelizmente já faleceu. Mas a sua estadia em Moçambique não é na Beira, ou é na Beira? Não, a minha é no norte, mesmo a norte de Moeda. E que tal? Estivemos em Nangade, que é mesmo na fronteira. Chegamos numa altura em que não havia quartel nem nada, nós seguimos numa coluna, passamos por Moeda, e depois chegamos a um certo ponto e é aqui. E aqui era nada, não havia lá nada, era tudo mato. E foi assim, na noite seguinte, tivemos então, na manhã seguinte tivemos comunicações de Moeda a dizer que, se nós quiséssemos, havia um alinhamento ali perto, que era Nangade, no Planalto de Nangade, e que a gente ia para lá, que tinha lá uma demonstração civil, não sei o que lá. Então a gente movimentou-se mais para lá e foi lá que fizemos a base. Tiveram ataques, entraram na guerra? Sim. Eu lembro de umas férias suas nas Capelas, já o seu pai morava nas Capelas, em que só o estalar dos foguetes o enervava. Não era bem enervava, eu reagia, quer dizer, a minha primeira reação era tirar para o chão. Mas aquilo era uma coisa automática, que depois com o tempo foi passando. E uma coisa, depois regressa do ultramar, fixa-se em Ponta Delgada, ou o que é que faz? Regressei do ultramar e regressei aqui onde estive há alguns meses, até cheguei a jogar ainda na União Esportiva 2 ou 3 jogos e tal. E depois segui para os Estados Unidos, até por sinal com a sua ajuda, se lembra, com problemas de imigração. E portanto, vai para os Estados Unidos, casou nos Estados Unidos? Casei antes de ir para os Estados Unidos, eu casei antes de ir para o ultramar, em Lisboa, com a minha primeira mulher, que estava nos Estados Unidos. E portanto vai para os Estados Unidos ainda só com o 7º ano do liceu? Sim, 7º ano do liceu, sim. Mas depois vai para a universidade? Sim. Eu fui para lá e tentei imediatamente arranjar empregos, e nos Estados Unidos, o que achei extraordinário, todos me diziam, quando eu ia trabalhar, diziam, isto não é trabalho para si.
Você tem muita educação para isto. Você vamos a, como diz lá, para o college, que é a universidade. E insistiram comigo, o primeiro emprego, e depois arranjei outro emprego, a mesma coisa. Mas você tocava música? Sim, sim. Tocava música. Qual era o instrumento que tocava? Piano, acordeão, até um bocadinho da bateria e também baixo. E tinha uma banda de música? Sim, cá tivemos os As de Ritmo. Eram os As de Ritmo e eu tocavam naquela altura. Em várias... Sim. Em vários bailes e lugares. Bastante populares aqui. Muito bem. E durante quanto tempo tocaram aqui? Eu comecei a tocar com 16 até aos 21. E depois na América também tocou sim. Para ajudar nos teus estudos, não é? Sim. Por acaso com um conjunto muito bom que chamava-se Boston After Dark, que para curto, não é? Dizia-se Bad, porque eram as primeiras letras deste. E então foi com estudantes da Berklee School of Music, que é conhecida por a melhor escola de música do mundo para música moderna. Eu era o único que não era de lá. Não era da escola. E, portanto, sim. E depois, forma-se em quantos anos? 5 anos. Eu fui para lá. Cheguei em novembro. O seu pai é médico, não pensou em estudar medicina? Eu gostava de medicina, mas tinha sempre esta coisa, gostava muito de química e física e optei mais pela farmácia. Foi difícil o seu curso na América? É difícil. O curso de farmácia é muito difícil. São 5 anos e é um curso de ciências onde desde trigonometria, sei lá, química nuclear, a gente tem que estudar aquilo. Lembro-me de ter assistido uma aula sua na universidade, a seu convite, era arcebispo de Boston, no Cardeal de Medeiros, nessa altura. Portanto, acaba o seu curso e depois? Acaba o meu curso e fui trabalhar para farmácias, não é? Independentes, não cadeias, mas que já conhecia de antes. E depois... O que é que chama cadeias? Cadeias são cadeias de farmácias, por exemplo, como por exemplo... São várias farmácias pertencentes ao mesmo dono, não é? Por exemplo, a gente tem lá como o continente aqui, não é? Porquê é que não quis trabalhar para uma cadeia de farmácias? Qual era a diferença? Na altura eu preferia o independente, é mais fácil trabalhar com o independente, é mais pessoal, mas não é tão seco, tão frio. Tratamento com os clientes não é tão frio, exatamente. E portanto, instala-se, depois acaba por ter uma farmácia sua. Exatamente, eu abri uma farmácia em Fall River no dia de Petras, no 1º de abril de 1981. Porquê é que lhe chamou Farmácia Matos? Farmácia Matos porque era o meu último nome, portanto, naturalmente, depois uma farmácia Já era Matos. conhecido na altura como farmácia? Era relativamente conhecido porque já era conhecido das farmácias onde eu trabalhava. Eu trabalhei em New Bedford, numa farmácia muito conhecida, que era a farmácia Macedo. Trabalhei lá 4 anos. Muito bem, portanto, começa a sua vida profissional, essa parte aí correu muito bem até ao fim. Agora, queria falar-lhe em política. Eu sei que a determinada altura está na América, já instalado como farmacêutico, quando o Dr. José de Almeida avança para os Estados Unidos depois da Revolução de 25 de Abril e depois das convulsões, pouco antes da manifestação de 6 de junho, mas já no auge da ditadura comunista de Lisboa e com as várias convulsões. Conte-nos o que é que se passou. O que se passa foram 7 anos antes de ter a minha primeira farmácia. Nessa altura eu trabalhava numa farmácia em Fall River que chamava-se Professional Pharmacy, farmácia profissional. E acontece o 25 de Abril, acontece estes problemas que houve aqui, a Revolução Açoriana, que eles chamam de Revolução Açoriana, e entretanto interessa-me muito, porque sou de cá, nasci cá, isto é a minha terra, está-me nos ossos, na alma, e como todos, a grande maioria dos açorianos, a gente começou-se a preocupar com o problema mais nos Açores, Portugal, mas Açores, e entretanto as coisas
evolveram para o ponto em que o José de Almeida acaba por ir para os Estados Unidos, não é? Vocês foram presos, essa coisa toda. Já o José de Almeida está nos Estados Unidos quando nós somos presos. Sim. Ele vai, penso que em março ou abril, está já nos Estados Unidos. Em junho. E vocês são presos, essa coisa, nessa altura. Agora faço uma pergunta. Nessa altura já havia uma coisa chamada Comitê 75. Foi formado nessa altura mesmo. Na altura do 6 de junho? Não. Antes do 6 já tínhamos formado, quando o Dr. José Almeida chega lá, já temos a formação deles. Já estamos, ainda está na fase... Lembra-se de alguma figura do Comitê 75? Houve o padre, um registro para a história. Houve o padre... Como é que ele se chamava? Portanto, há um sacerdote. Foi sacerdote. Há um sacerdote? Sim, senhor. Lembra-se qual era a igreja dele? Era a igreja de Santo Cristo, não, a igreja de... Santana? Era a igreja de... Ficava no North Fall River, agora não é o mesmo nome, infelizmente. E ele era o pároco lá, e era um padre que tinha como função principal assuntos a ver com a comunidade. Ele era um homem muito incluído na comunidade. Portanto, o padre Pereira foi um dos fundadores do comitê e ajudou-nos imenso na fase inicial, depois mais tarde adoeceu. Um dos membros que a gente tem muito carinho, porque a gente tem muito carinho, acho que faleceu agora há pouco tempo. Tínhamos também um Sr. Vasconcelos, que era membro do Ateneu Luso-Americano, que também fez parte disso. Eu também fiz parte disso. Paulo Raposo também fez parte. Entre outros, muita gente. Das outras ilhas de Faial, de Terceira, tivemos muita gente. Portanto, havia um rapaz Silva que trabalhava para a TAP naquela altura, que estava em Cambridge, perto de Boston, e muitos mais, que agora levava aqui imenso tempo. Portanto, quando o Dr. José de Almeida chega aos Estados Unidos da América... Há um indivíduo que eu não posso deixar de fora, que é o António Matos, de Bristol. Foi absolutamente um homem que trabalhava na companhia de construção, foi um homem que muito ativo no comitê. Muito bem. E, portanto, agora, eu queria lhe perguntar uma coisa. Quando eu estava preso na cadeia de Angra, não sei, nós fomos presos do dia 8 para o dia 9, certamente aí dia 12, dia 13, a rádio difunde uma notícia dizendo que havia um governo clandestino nos Açores, presidido por José de Almeida. Como é que se formou esse governo? Esse governo é formado com ele à cabeça e todos os outros membros eram membros de cá, dos Açores. Que estavam nos Açores, não estavam nos Estados Unidos? Alguns dos Açores, estavam alguns em França, outros aqui nos Estados Unidos, estavam cá de passagem e andavam para cá e para lá. Fundamentalmente, o que é que esse governo fazia? Esse governo fazia contatos com outros governos através das Nações Unidas e alguns governos diretamente. É capaz de nos contar o que é que o Dr. José de Almeida faz nessa altura em termos de relações internacionais, em termos de relações com as autoridades americanas, o que é que ele faz lá? Eu tenho mais conhecimento de perto do que aconteceu nos Estados Unidos, mas também sei que ao nível da Europa houve contatos com a Alemanha, com a Inglaterra, com a França. Mas nos Estados Unidos, concretamente, nos Estados Unidos, o que é que se passa nos Estados Unidos é o seguinte: o esforço foi tentar trazer os Estados Unidos, definitivamente do nosso lado, quer dizer, serem um bocadinho mais profissionais para que eles tomassem uma posição. E isso estava a ser muito difícil porque isto veio a seguir o problema com o Nixon. O Nixon foi deposto, não é? Foi deposto e entra o vice-presidente, não é, que é o Ford. E o Ford é um presidente que quer só levar aquilo até o resto sem fazer muitas ondas. E portanto, quer dizer que Portugal é um país da NATO, aquela coisa toda, embora a Inglaterra e a Alemanha, em especial, esses dois, e a França também, estivessem a pressionar os Estados Unidos um passo à frente, dois para trás. E a nossa função era usar as Nações Unidas que usamos,
Mas houve algum contacto concreto nas Nações Unidas? Sim. O mais alto que nós chegamos, que eu saiba, porque houve nas alturas é que o Zé foi. O Zé Almeida, Zé, porque ele é meu cunhado, é meu irmão. E que havia alturas que. Uma coisa que o Zé me disse foi. O Dr. Zé de Almeida me disse foi: Carlos, nunca me perguntes nada. Se houver alguma coisa que eu acho que tu deves saber e que tens direito de saber, eu digo-te. E eu nunca fiz perguntas nenhumas a ele. Aquilo que eu observei foi o mais alto escalão que ele chegou do governo americano foi à vice-presidência. Esteve... Quem era o vice-presidente nessa altura? Era era como é que ele se chamava? Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller, um homem que eu conheci também, através de um grande amigo nosso, e que não é açoriano, mas madeirense, que era o José Fernandes. Dono de um supermercado. José Fernandes era um homem muito rico, que era dono dos supermercados Fernandes, que era uma companhia muito grande. Andou na universidade com um dos irmãos do Rockefeller, que acabou por falecer, se não me engano, num safari ou uma coisa assim do género. Eles eram muito amigos. E ele criou uma amizade muito grande na família Rockefeller, e na realidade quem o lançou, que o ajudou financeiramente para se lançar ao princípio, foram os próprios Rockefeller. Portanto, então, eu conhecia bem o José Fernandes, introduzi o Dr. José de Almeida, e a partir daí ele foi o homem que nos arranjou todas as ligações, todos os contatos com o Dr. José de Almeida. O Ernesto Ladeira tinha algum papel nessa engrenagem? O Ernesto Ladeira trabalhou para um congressista americano, Congressman, e claro, tinha muitos contatos em Washington, conhecia muita gente. E ele que era o homem que nos fazia os contatos para o Congresso e Senado. Contatamos vários senadores, o Dr. José de Almeida contatou, que eu puramente eu ia com ele, às vezes ajudava a traduzir determinadas coisas, mas quem fez os contatos foi esse senhor Ladeira, muito meu amigo também. Eu é que introduzi ao Dr. de Almeida esse senhor Ladeira, e tivemos mais outras pessoas de outros estados que tinham contatos com senadores desses estados, e foi assim. Teve imensos contatos nos Estados Unidos. Teve uma altura que nos prometeram que nos ajudavam. A única coisa que eles diziam era isto: vocês querem uma revolução? Vocês comecem a revolução. Eles queriam que a gente fizesse qualquer coisa, mas nós não tínhamos a capacidade de fazer naquela altura, não é? E se tivéssemos, na altura, quem avançasse com armas ou qualquer coisa, se a gente fizesse uma revoluçãozinha cá dentro, eles tinham dito, ok, já havia outra coisa. Não se avança mais. Muito bem. Portanto, todo aquele movimento empolgou a nossa diáspora. Há apoios de todo o lado, não é? O apoio foi, eu às vezes digo que foi mais lá do que cá. Aqui houve uma certa oposição, e lá havia só meia dúzia de indivíduos que eram de esquerda, que andavam por lá. Mas esse movimento era um movimento de direita? O nosso movimento, não senhor. Nós não temos de direita na América praticamente. O nosso imigrante não é de direita. Eu digo centro, mas eu digo centro-direita, talvez moralmente, talvez economicamente ou socialmente, talvez seja mais centro, mas não são de esquerda lá. A determinada altura há uma grande revista em Boston que fala em si, fazendo parte de uma conspiração, não é? Naquela altura havia aquela coisa do Nixon, como é que se chamava? Era o Watergate. Watergate, sim. E aquilo surgiu um pouco com filmes de conspiração. O que é que eles queriam? Aquela revista é a revista mais esquerda americana, não é?
Boston, chama-se Boston Magazine, julgo que é assim. É muito conhecido nos Estados Unidos, é esquerda da esquerda, não é? E vieram ter connosco com pezinhos de lã que queriam informação, coisa. E eu cheguei a ser entrevistado por eles 2 vezes. E depois percebi que o que eles queriam era destabilizar. E depois, a partir de um certo ponto, quer dizer, só lhe disse aquilo que nos convinha dizer, não há nada para eles. Agora diga uma coisa, há muitas críticas que se fazem ao movimento por causa da interferência de um francês, Blatter. Sim. Jean-Denis, penso. Jean-Denis Blatter, que cheguei a conhecer. Qual era a influência desse homem no Comitê 75 ou no movimento? Ele representava a direita francesa. Na realidade, representava a direita francesa. Mas teve alguma influência no Dr. José de Almeida? Não no Dr. José de Almeida. A influência dele era aqui, no terreno, porque ele vivia cá. O Dr. José de Almeida sempre tratou o Blatter com respeito, mas, como é que a gente diz? Com distância. Negocia, mas verifica. Daquele género de sim senhor, um amigo, a gente aceita o amigo até ao ponto que pode aceitar. E depois, a partir daí, não pode ser. Mas a determinada altura, os Estados Unidos, dizia o Dr. José Almeida muita vez, José ou Joe, hands off. Os americanos retiraram qualquer tipo de contacto com... Absolutamente. Isso foi o Ford com receio de melindrar alguns países da NATO. O Kissinger, o professor Kissinger, teve alguma ligação direta ou indireta? Direta connosco, indiretamente. Tenho a impressão que nos prejudicou. Mas intencionalmente ou... Os americanos, como as grandes potências, e o doutor sabe disso, defendem os seus interesses. Com certeza. E, portanto, os Açores eram menos importantes que Portugal. E, portanto, jogaram essa jogada. Isso foi, ao princípio, receberam-nos muito bem e tudo, mas depois começaram a desviar-se aos bocadinhos. Mas, por exemplo, houve contactos entre o Dr. José de Almeida e o senador Helms, que era um famoso senador americano. Foi um até gostavam um do outro, digamos, em termos, simpatizavam um com o outro. Esse senador foi imediatamente 100% do nosso lado. Também se afasta no fim, digamos... Ele não é afastado. Ele não é afastado. O que acontece é que se cria na esquerda americana uma força contra essa ideia. E é por isso é que o presidente Ford recuou um bocadinho, porque quer chegar ali ao fim e as eleições depois tomassem conta do resto, e foi assim. Isso prejudicou-nos imensamente. E o governo português sabia. E devia haver contatos com certos... Com certeza, não é? Exatamente. E tens o embaixador Carlucci, que estava muito bem dentro de tudo isto, não é? Mas o Dr. José Almeida tem contactos com o Carlucci? Tem. Nos Estados Unidos ou cá? Cá, mas não é, julgo que não é, não sei. Não é diretamente, pessoalmente com ele, mas tem contatos através de terceiros. Que talvez ainda estejam vivos, não é? Que também esse embaixador era a favor da nossa independência. Pronto, de qualquer das maneiras, depois a Constituição Portuguesa evoluiu para uma democracia a sério e o movimento esbate-se, não é? Porquê é que o Dr. José de Almeida regressa dos Estados Unidos? O que descarrila a coisa toda vai ser a primeira visita do Mário Soares a Washington, em que ele vem como o homem que vai salvar Portugal. E então os americanos, a partir desse momento, têm o homem que necessitam para virar a coisa. E o Carlucci, a gente tudo sabe, eu não sei, mas eu sei que foi um pivô nesta coisa, claro, incrível, da reviravolta da Revolução. A partir daí, a sua vida retira-se da política, não é? O Dr. José Almeida regressa aos Açores, depois alguém há de fazer essa parte da história, e a sua vida lá como é que continua? A minha vida depois assenta, até certo ponto, não é? Eu sou um homem
muito insatisfeito com esta questão toda. E acho que nós merecemos mais, muito mais, mas acho que não tivemos líderes à altura, a não ser aqueles que ficaram sempre. O Dr. José de Almeida. E depois formou-se um outro grupo e isto. Eu comecei-me a afastar porque não tinha modo de... E o doutor sabe perfeitamente isso, que eu não tinha ligação já com as pessoas que as suas filhas formam-se também em farmácia? Sim, eu formei-me na farmácia, elas formam-se em farmácia. A sua vida começa a evoluir num sentido americanizante, praticamente, não é? É muito difícil puxar a segunda ou terceira geração para a vida açoriana, não é? Mesmo entre gente culta não há essa facilidade. É difícil manter certos costumes, mas este é orgulho sem português. E neste momento, como é que vê a relação entre a diáspora na América, não é? E os Açores, o atual regime autonómico? Acha que é preciso fazer mais pela diáspora? Está bem assim? O que é que se deve fazer daqui para o futuro, em sua perspectiva? A diáspora adora os Açores, gosta muito dos Açores, quer o melhor para os Açores, mas a diáspora está de pé atrás. A diáspora não acredita na liderança dos Açores. E a diáspora sente que está a ser, já há uns anos, e há uns 10, 12 anos para cá, a ser afastada, ignorada e até muitas vezes vilificada pelos nossos conterrâneos. Eles foram para um país que os acolheu de uma maneira incrível, que só os americanos sabem, acham que aqui nos Açores há um anti-americanismo a desenvolver-se e a crescer e que cria uma situação em que, especialmente, as novas gerações começam a querer, já não ter aquele carinho que tinham, porque não gostam deles. Esses esquecem-se que a América, para mim, foi o meu segundo país. Para os meus filhos é o primeiro país dele. Muito bem. Outro dia, para acabar a nossa entrevista, que já vai longa, outro dia fomos pela sua mão a uma reunião que houve, enfim, social de vários imigrados de grande sucesso. É capaz de fazer mais ou menos um resumo da vida muito rapidamente, porque aquele chat já está para ali a dizer que não temos tempo. Qual é para si o exemplo do grande sucesso entre aqueles empresários que estavam na Maia connosco? Já vos digo, de início, aquele sucesso nunca aconteceria cá. Nunca. Tem que ter um país como os Estados Unidos que abre as portas a todos. Todas as nacionalidades, todas as raças. Dá a oportunidade igual para todos na realidade. E o açoriano é industrioso, é trabalhador, é inteligente, arrisca. E chegaram lá, alguns com muito pouca instrução, mas inteligentes. Basta ser inteligente nos Estados Unidos para vencer. E com muito trabalho, muito sacrifício, muita abnegação. Construíram impérios. Conhece bem Pedro Beleza. Conheço muito bem Pedro Beleza, conheço muito bem o José Batista, conheço bem o coisa como ele chama, o Andrade, o Carlos Andrade, o Manuel Medeiros. Meu Deus, eu conheço tantos que são multimilionários. São pessoas extraordinárias. Extraordinários. Homens que só conheceram trabalho, só sabem o que é trabalho e depois que têm um respeito por seus trabalhadores. E eles são os homens ricos, porque deram oportunidades a outros. O Dunkin' Donuts, que é do Pedro, é um exemplo desses. Quer dizer, ele começou num, 2, 3, 4 e depois trouxe outros. E ajudou-os, e pronto, e hoje em dia ele tem debaixo de si, da sua responsabilidade, não é? Como é que se chama lá? Dezenas dessas coisas que fizeram outros ricos. Ele fez muita gente rica.
e promover a sua própria família também. Absolutamente, não é? E não mudou nada. O Pedro Beleza que você viu naquele dia é o mesmo Pedro Beleza que já há 20 anos. Portanto, Mesma coisa, quando não tinha nada. Mesma coisa, os mesmos amigos, está toda a gente bem. E portanto podemos considerar um homem extraordinário. Um homem extraordinário, temos milhares deles que a gente devia ter muito orgulho neles. E temos. Muito obrigado, Carlos Matos, por esta entrevista. Por esta oportunidade. E vamos agora falar de um livro. Eu só trouxe por várias razões, porque hoje é quinta-feira do Santo Cristo, estamos a gravar isto na quinta-feira do Santo Cristo, e eu trouxe em homenagem ao Carlos Matos, combatente do ultramar, um livro que é a independência da Guiné-Bissau e a descolonização portuguesa. Pronto, os senhores viram a entrevista, sabem que foi um homem que teve o percurso da sua geração, jogou futebol, combateu no ultramar, teve que emigrar para os Estados Unidos, foi um empresário de sucesso e toda a sua experiência entregou, quando chegou à altura própria, ao serviço da sua terra e do seu povo. Enfim, o povo é que manda, mandou o que mandou, mas as coisas não param, a vida continua e as novas gerações é que têm o nosso futuro nas mãos. Até ao próximo programa.